Então a saída de cada transformador desse é na média aí de 55 volts. Cada enrolamento está em série com o outro, né? Então desse ponto aqui, vem aqui para essa entrada, vem para o anodo e o cátodo, né? E aqui o outro lado, ó, vem aqui para o anodo e o cátodo, né? Aqui os dois anodos vem aqui fazendo o negativo e aqui os dois cátodos fazendo o positivo, né? Então vem aqui positivo e negativo, vem aquele resistor lá para fazer a descarga, né? Aqui o capacitor de 1 microfarad e o banco de capacitores eletrolíticos. Então aqui eu tenho o positivo e o negativo que vai lá para a ponte H. Aqui nesse ponto eu medi 360 volts com o ventilador de 100 watts ligado, né? Com o secador de cabelo que é 1000 watts, eu medi nesse ponto 325 volts, né? É a tensão que vai caindo aqui no banco de capacitores, né? Vai sempre fornecer os 220 lá na saída do inversor, mas aqui precisa de uma alta tensão para quando cair essa tensão ter valores para trabalhar lá na saída para deixar os 220 estabilizados, né? Então esse diodo, né, ele é de 50 amperes, 600 volts. E ali como eu mostrei, né, esses dois transformadores aqui, cada um deles tem um enrolamento, né? E cada um deles tem uma ponte de diodos ultrafast separadamente. Esse transformador aqui, ele tem um enrolamento extra aí, ó, que sai essa ponte de diodos. E esse outro transformador aqui também, ó. Então, somente eles dois têm esse enrolamento extra de onde sai aí essa ponte de diodos. Os demais não. Então esse daqui, né, ele vem para esses dois coolers, né, que estão em paralelo. E aqui temos o MOSFET ligado ao pino 17 da EGS. Quando o pino 17 liberar 5 volts aqui, eu vou estar ligando esses ventiladores aqui com essa energia que vem desse enrolamento extra desse transformador aqui. Então esse transformador aqui tem aí a ponte de diodo, vai para um desses capacitores e é o circuito para esses dois, para as duas ventoinhas aí de 24 volts, né? Ok, então esse MOSFET aí é que vai acionar aí as duas ventoinhas, né? No gate dele tem aí esse resistor que vai lá para o pino 17 da EGS, né? Aqui o outro enrolamento do mesmo jeito, né? Então aqui eu medi 19 volts na entrada do 7812. Então o 70, aqui a saída 12 volts entra aqui no 7805, né? Esse 12 volts vai lá segue lá para o pino 12 da EGS 002, né? E aqui o 7805 que vai para o pino 14 lá da EGS. Então, seguindo aqui para o outro enrolamento, né? Temos aí a ponte de diodos que vai para o capacitor e segue aqui para esse 7812 e aqui o 7805, né? Esses transformadores estão na primeira etapa, no conversor DC-DC, e esse conjunto aqui completo, ele está totalmente isolado. Eles estão totalmente aí isolados da primeira etapa, porque aqui é um enrolamento totalmente isolado. Isso significa dizer que esses negativos aqui são todos da segunda etapa. Todos esses negativos desse desenho aqui são lá dos capacitores aqui. São desses capacitores aqui. É esse negativo aqui. E não tem ligação com o negativo da bateria, né?
aqui é por trás da EGS. Não, na verdade essa placa é uma EGS aí mais avançada, né? A pinagem dela é toda igual ao da EGS 002, né? A placa EGS, né? Vemos aí o EG8010 e os dois drives aí SLM2110, né? É como se fosse aí o IR2110, né? Do outro lado ali tem o 2903, né? Então esse pino 1 é o pino que vai aqui para o shunt, né? A comparação de tensão lá do pino 1 é feita aqui nesse amplificador operacional aqui, para fazer justamente lá a proteção de sobrecarga quando a tensão aqui nesse ponto, né? Aqui do shunt, né? Quando a tensão aqui chegar em 500 milivolts, a EGS vai desativar, né? Então essa pinagem aí da EGS não muda nada, nada mesmo em relação aqui, em relação à EGS 002, né? Então ela segue aí essa mesma pinagem aí da EGS 002. Todas as conexões com a ponte H é do mesmo jeito. Inclusive você pode tirar essa placa, né? Se for preciso, eu posso substituir essa placa por essa EGS aqui, ó. Ok, né? Então temos aqui a ponte H, formada aí por 8 IGBTs, né? Então 8 IGBTs 60N60, né? FD1. E sendo que cada gate aí nós vamos ter um resistor de 10 ohms em paralelo aí com um N4148, e do gate para o emissor nós vamos ter o resistor de 4,7K. Todos eles aí vão seguir também essa mesma configuração, né? Então, todos eles na mesma configuração. Eu separei aqui o canal A de 60 Hz, são esses quatro aí, e o canal B, canal SPWM, com os outros 4 IGBTs, né? Aqui no esquema, né, ó, o canal A de 60 Hz, esse lado aqui, né? Então essa configuração aqui do gate, né, ó, o resistor de 10R, 10 ohms, em paralelo com o N4148, e o 4,7K de gate a emissor. Todos eles têm essa mesma configuração aqui, ó. É a mesma coisa aqui do nosso projeto, né? Do nosso projeto, só que aqui no nosso projeto a gente usa MOSFETs e os valores aqui são diferentes, né? Aqui a gente está usando um MOSFET aqui, né? E aqui não, eu estou usando dois. Eu estou reforçando aqui. Ao invés de usar um aqui, eu estou usando dois, né? Mas assim, a configuração é a mesma. Aí não muda a questão de configuração, né? Então aqui, esses dois gates aqui, né? Após aqui os resistores com diodo, né? Esse canal aqui de canal A, que é o de 60 Hz. Aqui os dois de cima, né? Pino 6, ó. O VS, pino 5, né? Ó, vê que tá todo mundo junto aqui, ó. Então aqui é emissor com emissor, tudo junto. Coletor com coletor, tudo junto. Emissor com emissor, tudo junto. Então o emissor desse aqui, um coletor desse aqui, né? Esses dois aqui vêm para o pino 3. Então é o canal A. O canal A, né? Ó, esses dois aqui são os de cima, né? Ó. Então aqui
vai lá para o pino 6 da EGS. Esse gate aqui e esse gate aqui, ó, pino 6 da EGS. Aqui os dois da parte de baixo, ó, pino 3 da EGS e o pino 3 da EGS aqui no gate desse aqui. Então o VS, pino 5, ó, pino 5, que tá aqui do coletor, né? Aqui esses dois coletores estão juntos. Então aqui é o VS1, pino 5, né? Que consequentemente estão ligados a esse emissor e esse emissor aqui, né? Esses dois estão em paralelo. Então dos dois emissores vem para os dois coletores aqui. Então os dois de cima aqui, os dois de baixo do canal A 60 Hz. E aqui o canal B, que é o SPWM, né? Ó. Esses gates aqui vai para o pino 10, o VS pino 9 e esses outros resistores dos gates para o pino 8. Então tá aqui, canal B SPWM, né? Ó, pino 8 e pino 8 nos dois gates. Pino 10 da EGS, né? Aqui nos gates dos IGBTs da parte de cima, né? VS2 do mesmo jeito. Pino 9 aqui, ó. Coletor, que são ligados com esse emissor e esse emissor aqui. Então, aqui no nosso projeto de 1000 watts, né? A gente usou esse capacitor aqui, 330 nanofarad, e esse outro capacitor de 330 nanofarad, né? Para cada dreno aí. Então aqui ele usa dois para cada lado, ó. Dois aqui de 220 nanofarad, né? E dois de 220 nanofarad, que vai aí de cada coletor, ó, cada coletor para o negativo, ó. Dois aí e dois aqui. Então esses capacitores aqui, né? Dois, dois, quatro, né? 630 volts, né? 220 nanofarad, né? Então todos eles iguais, 220 nanofarad, né? Então aqui tá os dois desse canal e aqui tá os dois do outro canal. Então aqui desse lado sai a fase do SPWM e aqui a outra fase normal, né? Então essa fase aqui é que vai lá para o filtro passa baixa, né? Vai para o indutor do filtro passa baixa. Aqui aquele shunt que a gente viu lá formado por aqueles 3 jumps lá, né? Fios reforçados. E aqui vai para o capacitor, negativo do capacitor. Então o pino 1 da EGS está ligado nesse ponto aqui, para monitorar aqui o nível de tensão. Se passar de 500 mV, é onde a EGS vai desligar, né? Esse GBT é 600 volts, 60 amperes. E aqui eu estou considerando uma potência real, né, de 3.000 watts, né? Apesar de ser um inversor aí de 5.000 watts, mas eu acredito que na vida real ele atinge aí os 3.000 watts, que é muita coisa, né? 3.000 watts é muita potência. Ok, quem viu aí o nosso vídeo do testador da placa EGS, né? A gente fez esses testes aí do pino 1, aqui da tensão aqui no pino 1 para a placa EGS entrar no modo proteção, né? A gente fez esses testes aqui de temperatura do NTC, do acionamento aqui do cooler. Então se você ainda não viu o vídeo aí do testador da placa EGS, esse esquema aqui está lá nesse vídeo do testador. Olha, então aqui do pino 14 para o 16 tem um NTC. Quando aumenta a temperatura nele, a resistência nele vai diminuindo, até chegar a um ponto e vai acionar aqui 5 volts no pino 17 para ligar a ventoinha, né? Então esse NTC aqui, ele está ligado lá do pino 14
para o pino 16, igualzinho aí ao esquema que eu mostrei. Veja que ele está aqui justamente, né, aqui no SPWM, né? Então esses 4 IGBTs aqui são os que mais vão esquentar aqui no inversor. Se você ligar o inversor e colocar uma lâmpada de LED, né, você vai tocar aqui e você vai ver que vai estar bastante quente, né? Enquanto os MOSFETs lá da primeira etapa não vão aquecer nada, mas esse canal aqui do SPWM ele vai estar super aquecido. Então por isso que o NTC, né, é colocado justamente aqui nessa parte, que é a que vai aquecer mais. Até alguns colegas aí no canal já comentaram que é normal, né? O IGBT realmente ele aquece mesmo, ele trabalha aquecido. E principalmente esse aqui do SPWM é normal, ele já trabalha mesmo com esse alto aquecimento, né? Então tá aí o NTC, né? Ele vem aí justamente aí para o pino 14 com o pino 16. Então uma coisa que eu achei bastante prática aí foi esse ajuste que vai para o pino 15, né? Então, a gente vê que quando a gente vai olhar o esquema, né, da EGS, então sempre é um esquema que aparece. Então aparece esse esquema aqui, né, usando. Então aqui a gente usa a ponte de diodos, né, ultrafast, passa aí por esses resistores, o trim-pot, capacitor. E aí você ajusta aí 2,4 a 3,15 aqui para o pino 15, né? Então já aqui no Reliable tem aí a saída 220, né? Tomada de saída, ele pega apenas uma referência aí, né? Então ele está coletando ele aí antes do shunt que passa aí pelo transformador de corrente, ó. O circuito é formado apenas por 2 resistores de 100K e um trim-pot de 2K. E aí o pino central aí do trim-pot já vai para o pino 15 da EGS. Então é bem resumido, né? Ele pegou apenas uma das fases para coletar essa tensão do ajuste do pino 15. E temos aí a tomada de saída, né? Isso aqui já vai direto ali para a tomada de saída. Então tem aí o shunt que passa por dentro do transformador de corrente. E aquela trilha mais fina ali, então, aquela trilha mais fina é onde ele coleta aí esses 2 resistores aí de 100K, que segue direto para esse trim-pot aqui de 2K. Esse trim-pot aí azul já manda o ajuste lá para o pino 15, né? Esse transformador de corrente, né, o sensor aí de corrente, ele tá ligado aí nessa fase, né? Então ele passa uma volta aí por dentro do transformador de corrente. O transformador de corrente é um toroide, né? Com enrolamento, com fio aí bem fino, muitas voltas mesmo. De acordo com a corrente que passar no cabo aí, né, ele vai ter aqui uma tensão elétrica, formando aqui, ó, positivo e negativo, né? O negativo se junta aí com o negativo da segunda etapa. Aqui ele usa os resistores para atenuar aí esse nível de tensão, né? Capacitores. E daí em diante ele vai para o LM258. Ele vai trabalhar esse sinal, né? Então quando tiver um pico de tensão, né, um curto-circuito acima do valor ajustado, e o LM258 vai mandar comandos para o desligamento aí do inversor. Então tá aí o transformador de corrente, né, que pega aqui desse ponto aqui que vai para a tomada, ele passa ali pela ponte de diodos, né, para retificar. Tem os resistores para atenuar o nível da tensão, os capacitores. Então daí em diante eles seguem já para um circuito bem mais complexo aqui, né? Em direção aí ao LM258. Então pode ser que ele mande esse comando de desligamento apenas para a EGS,
Mas pode ser também, pode ser que ele mande aqui uma tensão máxima aqui para o pino 1, né? Para o LED aqui do fotoacoplador. E do outro lado do fotoacoplador, né? Ele jogue lá o pino 9 para o negativo, né? Se eu jogar o pino 9 para o negativo, eu vou estar zerando lá o PWM, né? Vou estar desligando o SG2525, né? Então essa parte aí é mais complexa. Para fazer aí uma engenharia reversa é bem mais complicado, né? Então eu acredito que essa parte aqui do transformador de corrente, ele vai ser mais específico, né, para a questão de curto-circuito. Enquanto essa questão de sobrecarga, eu acredito que fica mais a cargo aqui do pino 1 da EGS ligado aí no shunt, né? Que vem lá da ponte H. Chegando aí aos finalmente aí, nós temos aqui a fase do SPWM, a outra fase, né? Então passando aqui por esse indutor, feito aqui com o fio 17. Esse indutor aqui, uma medida aproximada aqui, né? Largura, diâmetro, né? Em seguida vem aqui os 3 capacitores em paralelo, né? 3 capacitores de 4,7 microfarad, né? Então eu fiquei impressionado também com a quantidade de capacitores aqui em paralelo, somando aí essa capacitância, né? Então aí o toroide, né, do filtro passa baixos. Então na verdade aí são 2 toroides para fazer o indutor, né? Para montar aí um indutor mais robusto, né? Seguindo aí, né, vem aqueles 3 capacitores lá de 4,7 microfarad, né? São capacitores aí bem robustos, né? Então após aí os capacitores, né, vem aqui o filtro de interferência eletromagnética, né? Então aí eu fiz uma medida também aproximada de largura e diâmetro, né? Então no caso aqui ele usa só um toroide mesmo, enrolado aí com fio número 15, cada lado 26 voltas, né? Para cada lado. Então depois vem esse capacitor aqui, no caso aqui é 1 microfarad por 310 volts. E finalizando aqui com os 2 capacitores de 4,7 nanofarad, sendo que o ponto central aqui vai para o aterramento. Isso aqui vai para a carcaça do inversor. Vai para o pino do centro da tomada, que no caso vai ser o aterramento. Então esse pino do centro ele tem que ser feito aqui o aterramento. E esse aterramento aqui, no caso, ele não é o aterramento da bateria, né? Então aqui no circuito que eu uso, né, o caseiro, esse ponto aqui vai para a bateria e o negativo da bateria tem o aterramento, a haste de aterramento que vai para a terra mesmo, que vai para o chão, né? Até hoje eu já enfrentei aqui muitas tempestades com raios e tudo. Até agora tá tranquilo. Não deu problema de nada ainda, né? Porque algumas pessoas dizem que podem ter aí um retorno de energia para o negativo da bateria em caso de raios, né? Mas até agora tá tranquilo. Aqui no reliable, então aqui é o ponto de aterramento, que se você não fizer esse aterramento, você vai ficar pegando choque aqui na carcaça do inversor. Medindo aqui nas 2 fases na saída com o capacímetro, né? Então deu esse valor aqui, né? 14,96 microfarad, né? Que na verdade eu vou estar medindo todos esses capacitores aqui em paralelo, né? Então somente esses 3 aqui, ó, já dá uma capacitância aí bem elevada, né? Então mais uma vez aí, segurança nunca é demais, né? Lembrando que essa medida aqui é feita com o equipamento totalmente desligado, né? Eu estou medindo apenas essa capacitância aqui, né? Então aqui, né, é para ser 2 toroides de pó de ferro, né? Que aqui é o filtro
passa baixa. E aqui no filtro de interferência eletromagnética, aqui é um toroide de ferrite. Aí com 26 voltas, né, para cada lado, né? Então esse capacitor aqui é o de 1 microfarad, né? 310 volts. E depois dele vem aqui os dois capacitores de 4,7 nanofarad com o ponto central, né? Que é o aterramento aqui da carcaça, né? E também o fio que vai aqui para o pino do meio da tomada, né? Então, e aqui na saída, né? Aqui vai ter os display, chave liga e desliga. E aqui tem um presente, né? Que é uma armadilha que a RLW colocou aqui. Aí você vai ter as duas fases aí, né? Um perigo aí monstro. Porque aí é justamente uma extensão da tomada, né? Para você ligar de acordo com o que você quiser ligar, da maneira que como você quiser fazer, né? Então aqui, ó, eu fiquei na verdade aqui numa dúvida se esse indutor aqui, né? Quando a gente olha lá na placa, né? Tá parecendo que esse indutor ele está aqui nos dois lados, né? Então parece que tem um enrolamento desse lado e o outro enrolamento aqui desse lado aqui, usando apenas um núcleo somado os dois toroides. Vamos ver aqui na imagem. Ó, quando a gente olha aqui, aqui a gente sabe que tem dois toroides aqui, né? Um colado no outro para fazer aí o enrolamento, né? Então quando a gente olha aí bem de perto, aí vem uma fase, né? Então pela lógica aqui, ó, se eu tenho 60 Hz desse lado, então aqui é a fase dos 60 Hz e aqui eu tenho SPWM. Então a lógica é que esse outro lado aí seja aí a fase que vem do PWM, né? E a gente vê que está dividido ali, ó. Tem aquela divisão lá, né? Então pode ser que esse enrolamento esteja aí dos dois lados, né? É como se fosse aí um indutor para cada lado, mas usando aí o mesmo núcleo, né? Então, de qualquer forma eu vou deixar anotado do jeito padrão, né? Que aqui é o padrão, é esse aqui.